Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos sequência na elaboração do caderno do aluno de segunda série do terceiro bimestre. Essa é a nossa aula de número 4, então se você não assistiu à aula anterior, acesse o link na descrição e assista. Para iniciar a nossa aula, pessoal, nós paramos aqui na página 37. Nós vamos começar desenvolvendo a atividade 2D, faremos uma análise na atividade 2E, na atividade 2F e 2G, eu deixo uma sugestão de estudo para vocês, beleza? Mas basicamente, pessoal, o que é trabalhado em todas essas aulas é a ideia que se passa aqui na atividade 2D. Então ela vai ser o nosso início aqui para se trabalhar com o conceito de solubilidade, de mistura entre substâncias, analisando a polaridade dessas substâncias. E a partir disso, pessoal, a gente faz uma discussão entre as demais atividades e eu já deixo alguma sugestão aí de atividades complementares, beleza? Então, para iniciar aqui, pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a análise de um simulador, tá? Essa aula ela vai ser bem dinâmica, não vai ter PowerPoint, nada do tipo, porque é um conceito bem simples. Esse simulador ele já começa com a seguinte pergunta: água e óleo se misturam? Nós sabemos, pessoal, que há substâncias que entre elas existe solubilidade, né? Uma substância pode dissolver a outra até uma determinada capacidade. E como nós viemos analisando nesse bimestre a polaridade da molécula, é justamente essa polaridade que vai explicar esse fenômeno para nós. E logo para iniciar aqui, pessoal, ela começa com a seguinte pergunta: olha, eu nunca tinha pensado no fenômeno do óleo se misturar com a água. Sempre pensei que eles não se misturavam. Então ela faz uma afirmação. E quando nós clicamos aqui na palavra misturar, ele te dá o conceito de mistura e coloca a seguinte definição: a mistura consiste em duas ou mais substâncias fisicamente juntas. Então, dois corpos que compõem ali, né, que estão juntos em um determinado recipiente, na química geralmente a gente chama de amostra, uma porção de matéria em um recipiente menor, geralmente uma amostra. Então, nós dizemos que é considerado uma mistura, sim, tá? O que não necessariamente significa que dissolveu, tá? Perguntar se o óleo se dissolve na água é uma coisa, mas colocar o conceito de mistura, perguntar se óleo e água se mistura, é analisar se eles compõem o mesmo recipiente, se essas substâncias estão fisicamente juntas e não dissolvidas, beleza? Então, eu vou pedir para que vocês pausem a aula agora, faça uma leitura mais individualizada aqui desse conceito, faça análise de vocês, algumas definições, e algo que vocês não entendam, vocês deixem aí um comentário no vídeo, beleza? A partir disso, aí essa moça responde o seguinte: você tem razão, o professor também acabou me deixando curiosa a respeito disso. Veja só, óleo misturando com a água. Vamos pesquisar nos livros da biblioteca? Então, a princípio, aqui nesse simulador, elas estão afirmando que água e óleo se misturam sim. Então, o que será que a gente sabe sobre água e óleo, né? Será que esse conceito está certo ou não está? Então, dando sequência, aí ela coloca o seguinte: não acontece dissolução. O óleo na água devido à polaridade dos dois, né? Das forças intermoleculares, que é um tema que nós estudaremos nas próximas aulas, tá? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre as forças intermoleculares. Mas, de qualquer forma, é importante que você entenda que ele coloca aqui, olha, não acontece dissolução. Logo que você clica na palavra dissolução, ele coloca uma outra sugestão de um outro simulador, mas fiquem à vontade para analisar esses conceitos. Mas o que é importante que a gente entenda aqui? Água e óleo se mistura sim, né? Dentro de uma visão mais simples do que é uma mistura, duas substâncias que compõem o mesmo lugar, que estão fisicamente juntas, né? Que os seus corpos estão juntos ali no mesmo recipiente, significa que isso é considerado uma mistura. A questão é que justamente o que não ocorre é uma dissolução, certo? Água e óleo não se dissolvem, ou melhor, né? A água não dissolve o óleo porque a gente sabe que a água é considerada um solvente, né? Ela que dissolve as demais substâncias. Aí ela aqui define o seguinte, olha, polaridade da água. Está escrito aqui nesse livro que ela está pesquisando. A água é polar, pois as moléculas de água são eletricamente polares. Aqui ela vai continuar falando aqui do conceito da polaridade em relação à molécula da água, mas nós já analisamos essa definição de polaridade na aula anterior. Na aula anterior, nós analisávamos justamente a polaridade de uma molécula e, por definição, pessoal, se você desenhar a molécula de água, você tem que saber, pela geometria molecular que ela tem
e pela polaridade, né, das ligações, comparando a eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio, os vetores que são formados, a água ela é considerada polar. Então essa é a primeira definição aqui que essa aula nos dá, que a água é polar, mas isso nós já deveríamos saber. Aqui ela coloca a representação, né, foi bem rápido, mas ela colocou a representação ali da molécula de água, uma região, né, próxima ao oxigênio estava mais com a coloração azul, indicando a região, né, parcialmente negativa, e a outra região próxima ao hidrogênio vermelha, né, parcialmente positiva. Você pode até pausar a aula nesse momento para voltar à aula e pausar ali e dar um print na molécula de água, mas enfim, a gente consegue entender isso já. E aqui ela coloca assim, vamos escrever isso para que nossos colegas possam ter acesso a essas informações. Aí que ela coloca, beleza, agora que já sabemos algo sobre a água, vamos pesquisar o comportamento do óleo. Bom, se não há dissolução entre água e óleo, alguma coisa deve ter a respeito do óleo. Nós já sabemos que, por exemplo, a água é um composto polar, né? Aí ela coloca assim, olha, o óleo é um ácido graxo. Aqui tem até uma definição do que seria aí um ácido graxo, mas essa parte, pessoal, entra no conceito de química orgânica que nós não estudaremos agora, tá? Isso fica lá para o 3º ano. Então, nesse momento, eu só vou dizer o seguinte, que o óleo é considerado um ácido graxo, né, e tem molécula apolar, ou seja, qual é a diferença da água para o óleo? A molécula de água é considerada polar, ela apresenta polos. Já a molécula de óleo, ela é considerada polar, ela não tem polos. Dessa forma, pessoal, a definição da nossa aula, embora a gente vai fazer até uma experiência nessa aula aqui bem resumida, né, uma experiência bem simples, mas dessa forma a gente já consegue entender que o que vai explicar para nós justamente a solubilidade de uma substância na outra é o conceito de polaridade. E aí você pode até fazer uma anotação no seu caderno. Lembra que eu não estou usando aqui PowerPoint para essa aula, tá? Só pela análise do simulador é muito fácil da gente entender o conceito. Substâncias polares dissolvem substâncias polares. A água vai dissolver substâncias que são polares também. Já substâncias apolares não se dissolvem em substâncias polares. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Se a água é polar e o óleo é apolar, eles não se dissolverão, beleza? É muito importante que vocês entendam, a partir da análise dessa aula, a diferença do conceito de mistura e de solução, beleza? É muito importante que a gente entenda isso. Aí que ela vai falar assim, vamos registrar isso aqui em alguns documentos, né? Ela fala, beleza, né? A gente entendeu algo importante, só que vamos fazer uma experiência, então, para entender isso a fundo mesmo. Aí, pessoal, dando sequência aqui, ela pega o óleo e a água, né, coloca os dois aqui no mesmo recipiente, observa que independente de você colocar a água primeiro, o óleo primeiro, tanto faz, no final das contas, né, você tem uma mistura, isso pode ser considerado uma mistura sim, porque são dois corpos fisicamente juntos, o que não significa que houve dissolução, tá? Não se dissolveu. Aí ela coloca assim, e olha que importante o termo que ela utilizou aqui, olha. Uma maneira de explicar o fato de o óleo não se dissolver, ela não fala de não se misturar, tá? Ela fala de não se dissolver na água, é considerarmos que o processo de dissolução estão associados às interações moleculares, certo? Então, o que seria uma interação molecular? A gente vai estudar isso mais a fundo nas próximas aulas, mas a partir do momento que eu penso numa interação molecular, eu estou pensando na interação entre as moléculas. Moléculas polares são diferentes de apolares, né? Polar não vai dissolver apolar. E aí ela coloca aqui, olha, o tipo de força intermolecular na água é diferente da existente no óleo. Essa parte aqui, pessoal, nós não vamos analisar, porque essa parte de forças intermoleculares nós vamos analisar em aulas mais para frente, que é justamente a força de atração que ocorre aí entre as moléculas de uma substância, tá? Mas nesse momento nós não vamos fazer análise desse ponto, você pode até voltar nessa aula depois, analisar somente esse trecho após as próximas aulas, quando a gente falar de ligação de hidrogênio, de polo, mas nesse momento não é interessante a gente analisar esse trecho. E aí, enfim, né? E agora elas vão colocar aqui uma experiência para nós, né? E para finalizar, o óleo se mistura com a água, porém não acontece a dissolução. Isso eu já tinha falado para vocês, né? E nós já sabemos que a água é mais densa, por isso que a água fica por baixo e o óleo fica por cima. Mas uma coisa muito importante, provavelmente você já deve ter feito experiência de densidade lá na primeira série com o seu professor, né? Uma sugestão é a torre de líquidos, que você coloca 5 líquidos lá que são immiscíveis, cada um numa posição da torre, porque tem densidades diferentes. Eu acho que o conceito de densidade você já deve saber. E por último ela coloca assim, vamos então fazer uma nova experiência sobre o que acabamos de descobrir.
Aí ela fala, claro, só que com outras substâncias. E aí, baseado nisso, ela coloca aqui, olha, 3 recipientes e te dá uma situação problema. Ela coloca assim, os hidrocarbonetos derivados do petróleo, lembrando que hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que nós vamos analisar lá na terceira série. Como o querosene, a gasolina e o óleo diesel, são todos apolares. Então significa, pessoal, que essa experiência ela vai trabalhar com querosene e gasolina. E querosene e gasolina são apolares. O que nós aprendemos na aula de hoje? Que essas substâncias não se misturam com a água, que é polar. Mas entre si elas têm que se misturar. Polar com polar, apolar com apolar. Para verificarmos o comportamento de algumas substâncias apolares junto à água, vamos usar a gasolina e querosene. Temos separadamente as substâncias como se segue nos beckers abaixo, certo? Após misturarmos as 3 substâncias em um só becker, qual será o comportamento das misturas? Aqui, pessoal, não importa quem é quem, tá bom? Embora dá pra gente entender o seguinte, né? Que, sei lá, né, a água, por exemplo, seria o azulzinho aqui, talvez a gasolina o amarelo, o querosene o verde, tanto faz a cor. O que importa é a gente imaginar que são 3 substâncias aparentemente diferentes, né? Gasolina, querosene e água são substâncias diferentes, mas que as polaridades de 2 substâncias são iguais. Então, por exemplo, mesmo que a gasolina e a querosene sejam substâncias diferentes, gasolina e querosene são apolares e a água é polar. Aí ele coloca qual será o comportamento. Então, quando a gente muda, né, aqui, mesmo que a gente não tinha uma noção de cor, dá para a gente entender o que esse recipiente demonstra para nós. Então eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira pergunta eu vou analisar em relação à questão da solubilidade. Primeira pergunta, será que essas substâncias vão se dissolver? Porque mistura elas já vão ser só por compor aqui o mesmo recipiente. Mas será que elas vão se dissolver? Aí você vai analisar assim, bom, eu tenho 3 substâncias. Para eu saber se elas vão se dissolver ou não, eu preciso comparar as polaridades. E o que já me disse a situação problema? Que a querosene e a gasolina são apolares. Eu não me lembro muito bem se falou que a água, o que a água era, mas nós já temos que saber que a água é polar. Então, qualquer recipiente que apresente para mim a água dissolvida com elas, já está errado. Então, o comportamento 2, eu já descarto ele. Por quê? Porque ele está me dizendo que a água vai se dissolver com a gasolina e a querosene. E isso está completamente errado, cara. Não tem como, porque a água é polar. Então a água não vai se dissolver com a gasolina e com a querosene. Analisando os outros 4 comportamentos, eu observo que nos 4 a água está separada. É assim que você tem que analisar, cara, um exercício de vestibular, tá? E eliminando alternativa por alternativa, principalmente aquelas que já estão na cara que estão erradas. Então nós já sabemos que a água não se dissolve com a querosene e com a gasolina. Só que a querosene e a gasolina são apolares. Elas vão se dissolver entre si. Então eu diria que essa atividade é até fácil, porque quando a gente analisa o comportamento 1, elas não se dissolveram. Observa que elas estão separadas aqui. No comportamento 4, gasolina e querosene também não se dissolveu. E no comportamento 5, elas também não se dissolveram. Então eu já marco esses comportamentos também como errados. Por quê, pessoal? Porque a querosene e a gasolina, por ser substâncias apolares, elas vão se dissolver sim. Talvez a única pegadinha que teria numa questão como essa era se você tivesse um recipiente parecido com o 3, mas com a água por cima. Mas aí provavelmente o exercício ia ter que te dar algum dado sobre densidade para você saber que a água seria mais densa, tá? Mas de qualquer forma, a gente analisa aqui que o comportamento seria justamente esse, né, da gasolina e da querosene se dissolverem entre si, porque são apolares, e a água estar separada aqui dessas duas, tá? Ela não vai participar da dissolução justamente porque ela é considerada polar. Basicamente nisso a gente clica e ele fala, ok, isso mesmo, né, está correto, enfim, você pode fazer a pausa aqui, analisar essa definição com mais calma, mas basicamente, pessoal, a nossa aula falou sobre polaridade, e a ideia da dissolução. Na mistura, qualquer substância vai participar por estar fisicamente junta. Agora, dissolver depende da polaridade. Nós já sabemos determinar a polaridade de uma molécula. Foi essa análise que nós fizemos nas aulas anteriores, né? Determinar a geometria molecular, a polaridade das ligações, analisar os vetores e saber se uma molécula vai ser polar ou apolar.
E a partir disso, pessoal, se eu sei que ela é polar ou apolar, ou se é tudo polar, ou se é tudo apolar, eu posso dizer se há dissolução ou não. Pessoal, dando sequência no nosso caderno do aluno, a atividade 2E vai fazer uma pesquisa, né? Como é realizado o descarte de óleo, lembrando que na escola nós poderíamos fazer até uma campanha de conscientização, uma coleta de óleo na própria escola, enfim, tem bastante professores que trabalham com projetos do tipo, tá? Mas enfim, aqui eu vou te deixar como uma pesquisa, mas assim, a gente não vai analisar isso na nossa aula, tá? Mas é bacana até um projeto da escola em relação à coleta de óleo, né? E o porquê que isso tem que ser feito. Na atividade 2F, ele vai colocar uma animação para você, um experimento que fala sobre polaridade também. O experimento é esse aqui, pessoal, vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Nós não vamos fazer análise nessa aula, mas basicamente é um experimento que vai trabalhar também com a questão da polaridade. Peço para que vocês façam análise e qualquer dúvida em relação a esse procedimento, vocês deixem aí um comentário para mim, tá bom? E por último, pessoal, nós temos a atividade 2G, que é um aprofundamento, tá? Que é justamente a leitura desse artigo científico aqui de 9 páginas, que vai falar sobre detergente, né? De uma forma mais simples, vai falar sobre o detergente, como que o detergente faz aí para limpar o óleo, né? Quando a gente pega uma superfície, né, que está engordurada, por exemplo, você tenta lavar lá com a água, apenas não sai. Você usa o detergente, ele consegue retirar o óleo ali. Como será que isso acontece? Então peço para que vocês façam uma análise, né, desses dois materiais que eu deixei para vocês, como conceitos, né, de aprofundamento, mas a nossa aula de hoje foi justamente essa. Entendeu a ideia do polar e do apolar? Entendeu o conceito de dissolução? Quando vai se dissolver ou não? Se você entendeu isso, cara, você entendeu a proposta da aula. Desde já um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.